E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto super importante, os marcadores do remodelamento ósseo. E para fazer isso do jeito certo, vamos usar uma questão de prova, uma questão real, para entender como tudo isso funciona na prática clínica no dia a dia. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o desafio, a questão em si. Depois vamos entender a diferença crucial entre formação e reabsorção óssea. Aí a gente parte para a relevância clínica, o porquê disso ser tão importante. Em seguida, umas curiosidades bem legais e, no final, um resumão com tudo que a gente precisa guardar. Então, vamos lá. Nosso ponto de partida é esse quebra-cabeça, um desafio clínico que a gente vai desvendar passo a passo. Tá aqui a questão, direto da prova do IPED 2006. O enunciado é claro. São marcadores de reabsorção óssea, todos os abaixo, exceto... Ou seja, 4 dessas opções indicam que o osso está sendo quebrado, destruído. A nossa missão é encontrar a intrusa, a única que não faz parte desse grupo. E essa exceção, o único marcador que foge à regra da reabsorção é... Letra B, osteocalcina cerca. É ela, porque a osteocalcina é um marcador de formação de osso, ou seja, o exato oposto de reabsorção. Ok, beleza, já temos a resposta. Mas a grande pergunta é, por quê? O que faz a osteocalcina ser tão diferente das outras opções? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar como o nosso esqueleto funciona. Agora a gente vai para o coração do metabolismo ósseo. Pensa que o nosso osso está o tempo todo numa dança, num equilíbrio perfeito entre construir e destruir. Olha como essa divisão deixa tudo mais fácil de entender. De um lado, a gente tem a formação, a construção. Quem faz esse trabalho são os osteoblastos, os nossos pedreiros do osso. E a osteocalcina é o sinal que eles deixam dizendo: "Ei, estivemos construindo por aqui". Do outro lado, a gente tem a reabsorção, a demolição. Aqui os atores são os osteoclastos, a equipe de demolição, que ao quebrar osso velho, libera fragmentos como o NTX e o CTX. Esse ciclo constante de construir e destruir é o que a gente chama de remodelamento ósseo. E a melhor forma de pensar nisso é como uma biópsia líquida. É genial. Em vez de arrancar um pedaço do osso para ver o que está acontecendo, a gente olha para o sangue e para a urina e consegue ter uma foto em tempo real da saúde do esqueleto. Então, para ficar bem claro, osteoclastos são as escavadeiras, quebram o osso e liberam CTX e NTX. Já os osteoblastos são os construtores, que fazem osso novo e liberam a osteocalcina. Agora faz todo sentido porque a osteocalcina é um marcador de formação, né? Perfeito. Com essa base bem sólida, vamos ver como a gente usa esse conhecimento no dia a dia, para tomar decisões que mudam a vida dos pacientes. E para que serve tudo isso? Aqui a coisa fica muito interessante. A gente usa esses marcadores para saber se o remédio da osteoporose está funcionando meses, talvez anos antes da densitometria mostrar alguma coisa. A gente consegue avaliar melhor o risco de uma fratura, investigar outras doenças como a doença de Paget e até identificar aquelas pessoas que estão perdendo massa óssea num ritmo muito acelerado. Se liga nesse número. Quando a gente começa um tratamento para osteoporose com um bisfosfonato, por exemplo, a nossa meta é ver uma queda de 30 a 50% nos marcadores de reabsorção, como o CTX. Isso em apenas 3 meses é um sinal muito precoce e muito forte de que a gente está no caminho certo. E o ponto final, o mais importante de todos, é este. Baixar esses números no exame não é só para deixar o resultado mais bonito. Conseguir essa redução está diretamente ligado a diminuir o risco de fraturas graves, como as de vértebra e de quadril. É sobre isso que a gente está falando. Agora, vamos dar uma pausa na clínica e viajar um pouco. Vamos ver como a natureza leva esse equilíbrio ósseo a extremos e como a ciência por trás de tudo isso já rendeu até prêmio Nobel. Pensa só nos ursos negros. Eles hibernam, ficam praticamente imóveis por meses. Se um ser humano fizesse isso, o resultado seria uma osteoporose gravíssima. Mas os ursos, eles têm um sistema incrível para frear a reabsorção óssea e manter o esqueleto forte. Simplesmente fascinante. E no outro extremo, o da construção, a gente tem os cervos. O crescimento das galhadas deles, todo ano, é o processo de formação óssea mais rápido que existe no planeta. Dá para imaginar os níveis de osteocalcina desses bichos? É algo astronômico. E, claro, todo esse conhecimento foi construído aos poucos, por mentes brilhantes. Lá em 1928, um Nobel para a descoberta da vitamina D, que é essencial para o osso.
Em 1980, as técnicas de sequenciamento de DNA permitiram a gente entender como proteínas como a osteocalcina são feitas. E bem mais recente, em 2012, o trabalho sobre receptores ajudou a gente a entender como os hormônios regulam essa dança toda. Ufa, bastante informação, né? Então agora vamos condensar tudo, o que a gente realmente precisa levar para casa depois dessa conversa toda. Vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, pensou em osteocalcina, pensou em formação. Segundo, pensou em CTX ou NTX, pensou em reabsorção. E por que isso importa? Porque se a reabsorção está alta, o risco de fratura também está. Um detalhe prático, o CTX deve ser coletado de manhã, em jejum. E o mais importante de tudo, use esses exames para ver se o tratamento está funcionando e se o paciente está aderindo. E para quem está na batalha dos estudos, aqui vai aquela dica de ouro para não esquecer na hora da prova. Para lembrar os marcadores de formação de osso, é só usar o mnemônico FOPA, fosfatase alcalina óssea, osteocalcina e PA1NP. FOPA. Gravou? E para a gente terminar, eu deixo uma provocação. Hoje, a gente já sabe que a osteocalcina não é só um marcador, ela funciona como um hormônio que conversa com o pâncreas, com os músculos, até com o cérebro. Isso faz a gente se perguntar o que mais os nossos ossos, esse órgão tão vivo e dinâmico, ainda tem para nos contar sobre a nossa saúde. A história está só no começo. Valeu e até a próxima!